Oi, gente! Chegando agora na capital, nesta quinta-feira, é feriadão 12 de outubro, Dia das Crianças, e para os católicos, 12 de outubro também é a comemoração do dia de Nossa Senhora Aparecida. Por aqui nós seguimos com notícias para deixar você bem informado e te fazer companhia também nesse dia de descanso, não é mesmo, Camila Piacente? Boa tarde. Boa tarde, né? Descanso para quem é de descanso, né? Nem todo mundo é de descanso, nem todo mundo pode aproveitar. Lembrando que é um feriado prolongado, eu não estou reclamando, estou apenas constatando que é uma realidade. Estamos sorrindo, ganhamos muitos docinhos, não é? Ganhamos. Leia Agora, equipe Leia Agora passou aí bons dias. Fez festinha fazendo do Dia sacolinhas, das botou toda a equipe, Celso ali fez um monte, montou várias sacolinhas de docinho, tem muita criança feliz e é isso que importa, não é? É importante fazer uma criança feliz num dia desse em que tudo tá voltado para elas, não é? A gente que tem criança em casa percebe o quanto eles ficam empolgados, felizes, não é? Sonhando com esse momento de Dia das Crianças. E algumas pessoas com a folga, o que não é o nosso caso. Ah, calma lá, né? Nessa edição comemorativa, a gente vai te atualizar sobre questões importantes da política, os partidos se organizando independentemente desse feriado prolongado. Vamos falar também sobre Outubro Rosa, a importância da detecção precoce do câncer de mama, não é? Importantíssimo, E né? também os avanços nos tratamentos, viu, gente? Isso é muito importante. Nós conversamos com a oncologista clínica Carla Nakata e também uma entrevista cultural de um quadro do Entreter para deixar esse fim de tarde mais leve. Sabe quem é, dona Camila? Quem? Gabriela veio com Gabriela Arantes, Claro, com certeza. Gabriela Arantes conversou com o rapper, produtor e empresário Rashid, um dos grandes nomes do rap brasileiro. O artista foi uma das principais atrações do festival Vambora, realizado ali na Arena Pantanal, em Cuiabá. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje. Tem bastante coisa, né? Tá diversificado, sem contar que menino Ney está entre nós, Chegou. não é mesmo? Todos já estão agora, né? Já estão prontos para entrar em campo daqui a já pouquinho, 8 horas, treinos, não é? Imagina a polvorosa que tá. Sair daqui da rádio tem que ir vazado pra casa, tranquilo, com trânsito. Porque, gente, cidade já tá estava lotada. desde o começo da semana, o pessoal já cercando É um outro clima, né? É clima de Copa, gente. É gostoso. Um contato ali com os jogadores ou cercando a arena, a hora que eles iam pros foram treinos. super atenciosos, Foram mesmo, não foram? Eles mesmo. foram muito bacanas. Eu vi aí a criançada toda lá na porta. Teve gente que conseguiu autógrafo nas camisetas. Então tem criança feliz da vida nesse Dia das Crianças mesmo. Ai, que delícia. Com vai os ser meninos. Um dia especial, está sendo, e o jogo também vai ser histórico, marcante para Cuiabá. É isso, já estamos no ar. Agora na capital, a notícia em tempo real. Como você gosta. Agora na capital, Entrevista. trânsito, Os bastidores em Brasília. economia, esporte. Tudo o que você precisa saber. Seu fim de tarde leve, dinâmico e informativo. Agora na capital e no portal Leia Agora. Bom, e para começar de fato essa edição, não é? Já que estamos em pleno feriado prolongado, em meio a altas temperaturas, vamos começar com um alerta. A gente brinca muito, não é? Em especial o Dia das Crianças, falando dessa data especial para dar bastante atenção aos pequenos, mas sempre com muito, muito cuidado. O rio na Passagem da Conceição é um dos mais perigosos da Baixada Cuiabana. E isso quem tá falando não sou eu não, viu? É o Corpo de Bombeiros que manda esse alerta. Nas principais buscas para se refrescar aqui na nossa adorável Cuiabá, estão os belíssimos rios e cachoeiras do estado. Mas é preciso muito cuidado na hora de escolher o seu destino, viu? A preocupação é resultado de um número crescente de mortes por afogamento, tanto na região como em outros pontos aqui do estado. Somente esse ano, de janeiro a agosto, cerca de 100 óbitos foram registrados. É um aumento aí de mais de 42% em comparação com o ano passado. O porta-voz do Corpo de Bombeiros aqui, militar, o tenente-coronel Mário Henrique Faro, ele afirmou que entre os rios que mais acontecem acidentes, pelo menos na Baixada Cuiabana, é na Passagem da Conceição. E por conta disso, a corporação disponibilizou uma equipe salva-vidas na região. Ele tem mais detalhes sobre esse assunto. Nesse período de estiagem, poucas chuvas e sol intenso,
os rios costumam baixar o volume e as praias aparecem, então propício para o banho. Ocorre que muitas pessoas frequentam esses locais, essas praias, e quanto mais pessoas, maior o risco também de afogamentos. Então, o que o Corpo de Bombeiros orienta? Orienta sempre visualizar o rio, ir até uma profundidade segura. A gente sempre orienta que seja até a altura do umbigo, para que a pessoa tenha mobilidade, tenha a certeza que está numa profundidade segura. E os rios que mais acontecem acidente aqui, pelo menos na Baixada Cuiabana, é na passagem da Conceição. Preocupado com isso, o Corpo de Bombeiros, através do Comando Regional 1, 2º Batalhão de Bombeiros em Várzea Grande, tem uma equipe de prevenção aos sábados, domingos e feriados naquela localidade para fazer a prevenção, evitar, claro, o afogamento, mas sempre importante, mais do que a presença do Corpo de Bombeiros, é contar com a prudência dos banhistas para que o afogamento não ocorra. Esse tipo de situação de banhistas que fazem uso de bebida alcoólica é uma preocupação, que não deve adentrar a água, em hipótese alguma, mesmo que esteja numa profundidade segura, né? A bebida alcoólica faz com que os reflexos sejam prejudicados e pode acontecer o acidente e a pessoa que ingeriu bebida alcoólica vir a passar mal e acabar se afogando. Deve sempre verificar correnteza, se o rio tem buracos, se tem rebojo por perto. Então essa é a orientação que faz ao adentrar o rio. Mas, como sempre ter cautela. Sempre o cidadão tem que ter essa responsabilidade de ter a cautela de ir para uma profundidade segura. Os rebojos são os redemoinhos que formam. Não é todo mundo que consegue identificar, mas são aquelas correntezas ali que formam os redemoinhos. É isso, gente. Tem que tomar muito, muito cuidado. E só para não perder aqui o nosso clima de Copa do Mundo, quando o menino Neymar chegou na terça-feira, perguntaram pra ele se ele achava que tava calor. Ele falou que não, que calor é lá onde ele mora, onde ele tá morando, na Arábia, né? Será que lá ganha da gente, pelo Será menos? que essa comparação é digna? É nada, eu acho que ele tinha acabado de descer do busão lá da fresco. CBF. O fresco. dia que ele veio tava na mais terça. fresco. Tava mais. Sabe de nada, choveu. Tinha chovido, então... menino deixa Neymar. ele, né? Ó, antes da gente ir por uma pausa rápida, eu tenho um recadinho aqui pra vocês. Eu peço a sua atenção, meu amigo, minha amiga, ouvinte, para um assunto muito sério. O governo de Mato Grosso está trabalhando forte, investindo pesado para combater as queimadas, que tanto fazem mal à nossa saúde e ao meio ambiente. E também no monitoramento do desmatamento ilegal. Com a tecnologia feita via satélite de última geração e o novo sistema de gestão ambiental, é possível identificar em tempo real e punir com precisão e rapidez quem comete esses crimes. Em Mato Grosso, a tolerância é zero. É isso mesmo, tolerância zero contra queimadas e o desmatamento ilegal. Ninguém vai ficar impune. É multa pesada e embargo de propriedade. Se você presenciar algum foco de incêndio, queimada ou desmatamento ilegal, denuncie imediatamente. Governo de Mato Grosso. Agora na capital. Volta já.
Agora na capital. Está de volta. De volta com Agora na Capital, e agora eu tenho um recado. Eu quero falar rapidinho com você, querido ouvinte. Sabe o que dá quando você soma trabalho e eficiência? O nosso estado, Mato Grosso. Um governo que segue entregando resultados e cuidando das pessoas. São mais de 2.400 quilômetros de asfalto em construção e 45 pontes de concreto. 3 delas entre as maiores da nossa história. 21 escolas entregues e 41 em construção. É mais tecnologia na sala de aula e mais capacitação para os professores. Um estado que não para de investir em saúde, com 6 hospitais em construção, entre eles o Hospital Central, que estava com obras paradas há 34 anos e agora está ficando pronto. 90% concluído já. A segurança reforçada com uma das polícias mais bem equipadas do Brasil e o Vigia Mais MT, que está instalando 15 mil câmeras por todo o estado. Mato Grosso que cresce cuidando de quem mais precisa, com moradia, capacitação, alimentação. O estado que não para e a gente vai junto. Governo de Mato Grosso. Olha só, depois das dicas valiosas do bloco anterior, não é? A gente falando sobre cuidados com os rios, não é? Com esse momento aí. Vamos falar de política? O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, acredita que o governador Mauro Mendes e o senador Jaime Campos precisam tomar as rédeas do União Brasil e pôr ordem na disputa travada entre os correligionários Eduardo Botelho, presidente do Parlamento Estadual, e Fábio Garcia, secretário-chefe da Casa Civil. Parece novidade? Não. Aliás, parece coisa antiga? Não, mas é novidade essa conversa. Vamos ouvir. Eu sempre falei o seguinte, hoje nós temos a oportunidade de ter 2 candidaturas boas para prefeito de Cuiabá dentro da União Brasil. E quanto tempo nós não tivemos, nem vereador nós tínhamos dentro da capital. Hoje nós temos uma vereadora, quer dizer, a hora que o partido cresce, criar uma possibilidade de nós fazermos uma prefeitura da capital, nós temos esse, não um racha, mas ainda está tendo aí um desentendimento. Eu acho que nós temos que ser grande para isso. Eu falei que muito com o governador Mauro Mendes, com o senador Jaime Campos, tragam esse assunto para vocês, vamos interferir, vamos ajudar a achar um bom senso aí de nós termos, dentre os dois, um candidato único. Faz um tempo que esse imbróglio vem se prolongando e essa reunião que o senhor vem sugerindo não acontece e as coisas não se resolvem. O senhor acha que tem como ainda? Tem, eu acho que tem. O problema é que antecipou demais uma eleição municipal, um ano antes. Ainda dá tempo, até quarta-feira, de fazer filiação nova ou a pessoa transferir residência para depois ser candidato no município ainda. Então tem muito ainda. Tem mais de 2 dias para a gente trazer um novo líder, talvez, para dentro da... Quarta-feira agora? Que é um ano antes da eleição, você tem um período. Então nós estamos antecipando demais essa disputa. Nós deveríamos estar conversando lá em janeiro, fevereiro, para março, quando tem a janela, aí sim. Bom, e ainda falando de disputa, não é, gente? O deputado Carlos Avalone agora, o presidente do PSDB em Mato Grosso, tem puxado sardinha pro lado do seu partido, Claro. Aliás, ele é daqueles que não abre mão dos correligionários, ele não é a favor de liberar... Pra sair do partido. Porque, segundo ele, se formou no partido, cresceu ali. Ele falou que tá a vida inteira no PSDB. Exatamente. Ele, eu acho que é um dos únicos parlamentares que nunca migrou. Ele tá lá desde o início mesmo, no PSDB. Só que, ao contrário de outras agremiações, como o próprio União Brasil, que já tem nomes bem definidos. Nome demais, né? Até demais, né? O Tucano parece que tá com o ninho vazio. Viu? E aí, sabe o que aconteceu? Ele acabou colocando o próprio nome na mesa. Aliás, segundo ele, foi a Nacional quem colocou. Será Avalone para prefeito? Vamos ouvir. Eu já tenho dito há bastante tempo que essa história de querer antecipar a eleição é um problema do governador com o Botelho. Não é um problema de nós, outros partidos. Eles é que estão antecipando. Mas eu não vou entrar nessa disputa por causa disso, né? Eu só estou dizendo que o PSDB está num processo de reconstrução. Eu já comentei isso com vocês. Tem muita gente que está fugindo da polarização esquerda-direita, e que é um partido mais de centro, que é o caso do PSDB. E o PSDB, nessa reconstrução, quer ter candidato nas maiores cidades do Brasil, e principalmente em todas as capitais. E houve uma ligação da Executiva Nacional, do presidente Eduardo Leite, no sentido de que a gente articulasse uma
uma candidatura. Eu disse que nesse momento nós temos 40 candidaturas já pré-candidatos no interior, mas em Cuiabá não havia ainda uma disposição. E ele sugeriu que eu pensasse na colocação do meu nome para que eu pudesse, para poder ajudar o PSDB. E eu disse a ele, que sou uma pessoa partidária, vocês sabem disso, diferente da maioria, eu só tive o PSDB como partido, né? Estou há quase 30 anos nele, tá? E eu falei que eu vou pensar nessa possibilidade, né? Vou conversar com a família, vou conversar com os amigos, vou conversar com a base política minha, e vi a possibilidade de poder colocar esse nome. O que vai acontecer no ano que vem, não é agora, certo? Então, o meu nome está colocado pelo Partido Nacional e eu estou fazendo uma avaliação disso para ser colocado a partir do ano que vem, se for. Ou se não aparecer uma outra liderança que assim queira, né? Bom, e não é só em Cuiabá não, viu, que a corrida tá acirrada, ou pelo menos já tá todo mundo aí se articulando. Em Rondonópolis, o prefeito do município, o Zé Carlos do Pátio, que é PSB, afirmou que o seu grupo político possui 3 nomes para disputar a eleição do ano que vem. Pátio está no seu 2º mandato, então, igual Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá, ele não pode disputar a reeleição. Segundo Pátio, o grupo deverá realizar uma pesquisa nos próximos meses e aí sim definir qual nome será o mais viável. Em Rondonópolis, o nosso grupo tem um candidato. Temos 3 pré-candidatos disputando a eleição. Meu partido lançou um, que é o Paulo José, que é um secretário meu. O PT lançou outro, que é o Tete, empresário do lado do agro. E o PSD lançou outro, que é o meu vice-prefeito, Ailo Arruda. Nós vamos fazer uma prévia. Aquele que tiver melhor na prévia é o candidato a prefeito e nós vamos disputar a eleição em Rondonópolis. Não existe polarização. Vai simplesmente discutir quem fez e quem poderá fazer melhor para o Rondonópolis. Não tem polarização. Acabou a polarização. Eleição para prefeito é diferente. Eleição para prefeito é aquele que é lá da sua cozinha, da sua casa. Aquele que está mais próximo do povo. Aquele que está olhando mais pelo povo. Aquele que o povo mais quer. Acabou. A polarização foi outra eleição. Agora, não. Agora é quem fez mais e quem tem uma proposta melhor para a cidade de Rondonópolis. E voltando para Cuiabá, Emanuel Pinheiro segue sua caminhada na confusão, Ele né? gosta, Como né? sempre. Ele mandou um recado esses dias atrás aí, conversando com a imprensa, diz que estão mexendo com fogo, hein? E que esse fogo tem nome, é Nenel. Ai, meu Deus, ele é demais. Primeiro esqueça o pinheirismo, é a continuidade do conceito que Emanuel Pinheiro implantou e representa. Eles estão assinando a sentença de morte deles. Sentença de morte política, eleitoral, claro. Então, mexendo com fogo, eles não sabem o que representa a gestão Emanuel Pinheiro, entendeu? E o conceito da gestão Emanuel Pinheiro no coração dos cuiabanos, no coração da população cuiabana. A eleição passa por Emanuel Pinheiro. Quem Emanuel Pinheiro apoiar, vai para o segundo turno. E quem Emanuel Pinheiro apoiar, deve ganhar as eleições. Não pode dizer que vai ganhar, que não depende de mim, né? Direto somente, mas deve ganhar as eleições. Por quê? Porque Emanuel Pinheiro é povo, Emanuel Pinheiro é povão, Emanuel Pinheiro tem cheiro de povo, tem cheiro de gente e trabalha para os mais carentes, mais humildes, trabalha para uma Cuiabá melhor, mais moderna, estruturante, teve a coragem de mexer em gargalos que ninguém nunca teve coragem de mexer em Cuiabá, colocou o dedo da ferida de muitas coisas que estão transformando a história política e administrativa da capital. E isso vai ser relembrado, vai ser mostrado. A maior parte da população sabe disso, reconhece isso, e a outra parte vai ser lembrado, vai ser mostrado. Então não tenho dúvida nenhuma. Eles, como eles não têm intimidade com o povo, eles ficam brincando, certo? Com coisa séria, brincando com fogo, e o fogo chama Nenel. Olha, e do Nenel pai, a gente vai pro Nenel filho. Emanuelzinho, deputado federal, mandou um recado pro petista, o deputado estadual Lúdio Cabral. Segundo ele, Lúdio não quer o apoio do MDB, que tá nesse rolê aí de não quero, né? Não quero contato aí com essa turma, o que é o partido do prefeito aqui de Cuiabá. E Emanuelzinho disse o seguinte, que desse jeito, desdenhando do prefeito e do seu partido, do MDB, Lúdio inviabiliza a sua candidatura. Mandou o recado. Acho que é pior pra ele. Quem começa recusando apoio, acho que começa pra trás. Acho que é pior pra ele. Não tenho o que dizer. Você acredita que com isso ele possa perder, não tendo apoio do MDB? Não, eu acho que com isso ele viabiliza a candidatura dele. Ele tá menosprezando o grupo que venceu a reeleição sozinho. Na última eleição, contra tudo e contra todos, contra o governador, movendo toda a máquina contra o prefeito Emanuel Pinheiro. Agora, se ele quer fazer isso, acho que é pior pra ele. Vamos para o intervalo, gente. Na volta, vamos falar sobre uma causa importante lembrada neste mês de outubro. Você já sabe, né? O que a gente sempre fala no Outubro Rosa. É rapidinho, hein? Voltamos já.
Agora na capital. Volta já. Agora na capital. Está de volta. De volta com essa edição, feriado, Dia das Crianças, de Nossa Senhora Aparecida. Tomara que você tenha aí conseguido curtir o dia, que tenha aproveitado, né, ao lado de Chás Criança. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui para você, querido ouvinte. A oportunidade para você se qualificar e ter uma vida melhor chegou. O programa Ser Família Capacita é mais uma ação do governo de Mato Grosso que vai investir mais de 68 milhões de reais para a qualificação de pessoas de baixa renda. São mais de 50 mil vagas para cursos de 75 profissões diferentes, que vai alcançar os 141 municípios em todo o estado. Isso é dar mais dignidade e promover a igualdade. As inscrições para o programa Ser Família Capacita já estão abertas e são totalmente gratuitas. Acesse agora cetasc.mt.gov.br e garanta o seu lugar. A inscrição é simples e rápida. Anote aí, cetasc.mt.gov.br. Programa Ser Família Capacita, o maior programa de capacitação do Estado. Governo de Mato Grosso. Agora um assunto importante. O Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, o Outubro Rosa, foi criado lá na década de 90. Eu nem sabia disso, que é verdade. Tanto tempo. O símbolo da prevenção, esse laço cor-de-rosa, foi lançado e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, que foi realizada lá nos Estados Unidos, em Nova York, e aí, todos os anos,
também é promovida. E esse período também é lembrado no Brasil e no exterior para compartilhar informações, para promover a conscientização sobre o câncer de mama. A ideia é contribuir para a redução da incidência e principalmente da mortalidade pela doença. Eu conversei com a oncologista clínica Carla Nakata, que reforçou a importância desse período e como todas nós devemos ficar atentas aos sinais do nosso corpo. Quero agradecer o convite, é sempre um prazer poder levar informação para o maior número de pessoas possíveis. Isso faz com que o nosso trabalho se torne um pouco mais fácil. E a gente tem um mês do ano onde todas as lojas, rádio, televisão, onde a gente tem campanha de todas as formas de mídia, e faz com que a gente se lembre da importância do autocuidado, né? Não só para o câncer de mama, mas acho que é um mês de atenção à população em frente à saúde. Opa, o que está de errado comigo? O que eu posso fazer para eu melhorar? É lógico, a gente aqui está falando sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama, mas lembrar que é a prevenção de outras doenças também. Então, eu acho que ter um mês onde você olha, tudo é rosa, opa, meus exames estão em dia, o que eu posso fazer para eu melhorar a minha saúde? Tem alguma coisa que me incomoda? Deixa eu ir atrás. Olha, está todo mundo falando sobre autocuidado. Então, eu acho que esse é o principal objetivo nosso de ter um mês, né? Tanto para a mulher, como em novembro, né? Dedicado aos homens, então. É como um lembrete, né? Que a gente coloca para os nossos compromissos e não deixa de ser um compromisso com a nossa saúde, né? E esses exames, esse cuidado, ele começa com o autoexame, não é, doutora? Como é que é a forma correta de fazer? Existe um período do mês em que a mulher consegue identificar, de repente, mais facilmente algo que está errado no corpo dela? Explica pra gente. O que eu falo para as mulheres não é nem a técnica, mas é o autoconhecimento. Então, você se olhar. Gente, vai tomar banho, tira a roupa na frente do espelho, dá uma olhadinha, olha como é seu corpo, tem alguma coisa que mudou, que está mudando? Porque se a gente não se olha e não se conhece, não tem como a gente notar uma diferença. Vai escovar o dente, olha na boca, tem alguma lesão, tem alguma feridinha, tem algum carocinho nas mamas. Então, eu falo para as mulheres, o ideal é que esse autoexame, esse autocuidado seja feito todos os dias. Eu quero ver um dia do mês para eu selecionar para eu fazer a palpação da minha mama. Então, eu vou falar para você, olha, vamos fazer assim, menstruou, né? A gente já sabe que vai ter que, para mulheres que menstruou, vamos fazer um autoexame da mama, que é quando a mama já desincha, não está dolorida mais, seria um pouquinho mais fácil de sentir algum nó. Mas o principal se observe todos os dias. Esse autoexame que a gente pede, para que na hora de tomar um banho, vai passar o sabonete, vai tomar um banho, ele passou o sabonete, esfregou a buchinha, passa a mão, nota na mama, na axila, se tem algum carocinho que não dói, que está endurecido, ou que começou a notar que está crescendo, aí sim, opa, temos que lembrar de fazer o exame. Mas o principal que eu quero deixar frisado não é nem tanto que as mulheres façam o autoexame, mas que elas façam o exame de rotina. Porque o exame de rotina, a gente quer diagnosticar antes dele ser palpável. Antes de eu ter um nódulo que tenha um tamanho aí significativo e que precise fazer alguma coisa. Então, o exame do rastreamento, ele vem no intuito de diagnosticar antes de sentir qualquer coisa. Então, mesmo fazendo o autoexame, obrigatoriamente a gente teria que fazer, sim, os exames de rastreamento. O autoexame é mais para a gente ficar realmente alerta aos sinais do nosso corpo, né? Você falou sobre notar caroço que de repente não está doendo. Nem sempre esse nódulo ele vem com dor. Como é que funciona? Se não estiver doendo, mas se estiver ali, é um alerta maior? Muita boa pergunta. Então, a gente acha que o câncer ele vai doer. E a resposta na maioria das vezes, ele realmente não dói, ele é silencioso. Por isso que muitas vezes diagnostica quando já está uma lesão muito grande, porque ele realmente não causa dor. Uma minoria pode ter dor. Então, notou algum carocinho, algum nódulo diferente, opa, nós vamos já direto, nós não vamos esperar mudar, não. Nós já vamos procurar alguém para dar uma avaliada. Um médico, um mastologista, um oncologista, quem seja. Então, sinais de alerta. Algum carocinho que começou a crescer que não tinha na mama ou na axila.
observar o mamilo. Tem mulheres que têm o mamilo para dentro, né? Ou plano. Aí tudo bem, não mudou o formato, ok. Mas a mulher que tem o mamilo para fora e de repente ele entra para dentro, opa, vai acender aqui uma luzinha, vai falar assim, olha, pode ser alguma coisa. Ah, eu não estou amamentando. E de repente começa a sair algum líquido pelo biquinho do peito, também é outro sinal de alarme, independente da coloração, tá? É lógico que quando sai vermelho, todo mundo já assusta um pouquinho mais, mas se saiu clarinho, não está amamentando, também pode ser um câncer de mama ou pode ser uma doença benigna, mas temos que avaliar. Então, eu sempre falo, o nódulo alterou o formato da mama, o biquinho do peito, ou saiu algum líquido por ali, atenção. Ótimas dicas, né? Agora, além da gente fazer esse autoexame, quais são aqueles exames essenciais? Você falou os exames de rotina, né? Quais são aqueles exames essenciais para se identificar? É só a mamografia? Porque, por exemplo, tem mulheres que ainda não fizeram mamografia, né? Eu mesma ainda não fiz mamografia. Qual que é a indicação e a partir de que idade? Se a gente pegar, então, para a população geral, todas as mulheres, o ideal é que esse rastreamento, esses exames de prevenção, se inicie a partir dos 40 anos. E aí, o que eu vou avaliar? O que o médico, geralmente é o ginecologista que acaba pedindo. Ele vai avaliar como que é a sua mama. É uma mama muito grande? Uma mama que tem muita glândula mamária ainda, né? Porque o paciente jovem ainda tem muita mama. Uma mama mais durinha, às vezes a mamografia não vai ser o melhor exame. Então, às vezes, ele vai fazer, por exemplo, um ultrassom. É uma mama já de uma mulher mais idosa, que já tem mais gordura, já mais flácida, mais molinha um pouquinho. Aí sim a mamografia vai ser o primeiro exame. Ou, às vezes, a gente vai usar os dois exames, tanto a mamografia como o ultrassom. Né? São técnicas diferentes, às vezes, os dois juntos avaliam um pouquinho mais, e dependendo do caso, a gente até pede um outro exame, que é a ressonância magnética. Esses exames, eles não fazem o diagnóstico do câncer de mama, porém, eles identificam uma lesão suspeita. E aí, sim, o médico vai pedir uma biópsia, onde vai lá, coloca uma agulha, tira um pedacinho, e aí, sim, o patologista faz o diagnóstico do câncer de mama, tá? Mas esse rastreio, ele para a população geral, inicia, então, aos 40, dependendo da família, né? Vamos supor, tem história na família, minha mãe teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama, ou tem várias parentes de segundo grau, prima, tia, que tiveram antes dos 50 anos, essa paciente, ela tem que começar o rastreamento diferente da população geral, né? Antigamente, a gente falava que era 50 anos, caiu para 45, hoje a gente já fala sobre 40 anos para iniciar o exame. E quando a gente faz esses exames e detecta logo no início, a chance de cura ela é maior com esse diagnóstico precoce? A gente leva, o oncologista clínico, ele estadia, né? Então, assim, fiz o diagnóstico de câncer de mama, a gente vai fazer o estadiamento. Esse estadiamento, ele depende do tamanho do tumor, se eu tenho linfonodo e se eu tenho doença fora da mama ou da axila. E aí eu faço o estadiamento 1 sendo mais inicial e 4, um estágio mais avançado, onde já tem doença metastática que a gente fala. A gente sabe que o estágio clínico 1, a chance dessas mulheres ficarem curadas ao longo da vida é muito alto, mais de 90%, 95%, aí vai depender do caso. O paciente estágio clínico 4, ele já tem uma doença que não é mais localizada, então ele tem controle de doença. Algumas pacientes estágio 4 podem ficar curadas, podem ter uma resposta completa, mas a maioria não. Os tratamentos, a sobrevida delas melhorar, mas quanto antes eu diagnostico, maior é a chance de cura. E sem contar que menos coisas a gente vai fazer para essa paciente permanecer curada. Né? Então, assim, o tratamento, só entrando um pouquinho aqui, o tratamento do câncer de mama, ele não é só a cirurgia, né? Então, a gente tem costume de falar de câncer de mama, ver as mulheres sem cabelo, falar sobre o uso do lenço, né? Tem bastante gente que vê, às vezes, no supermercado, alguém com um lencinho, fala, deve ter câncer de mama. Então, lembrar que o câncer de mama, o tratamento, ele se baseia em várias modalidades terapêuticas. Um deles é a cirurgia, o outro é a quimioterapia e o outro é a radioterapia. E dependendo desse tamanho do tumor, desse estágio da doença, às vezes eu faço só a cirurgia, às vezes eu preciso da cirurgia, da quimioterapia e da radioterapia. Então, quanto mais tardiamente eu diagnostico,
mais tratamento essa paciente acaba recebendo, mais modalidades terapêuticas acaba recebendo. E com isso, mais efeitos colaterais, né? Então, quanto antes, melhor é, porque ela vai ficar, a chance de cura é maior e a quantidade de tratamento também vai ser menor. É uma ótima informação, inclusive, né? Até para estimular essas mulheres a fazerem esses exames. E esses efeitos colaterais, eles diminuem com o avanço também da tecnologia, da medicina e até, de repente, não precisando de todos os tratamentos, né? Eles são mais amenos em algumas mulheres, em alguns estágios. Como que funciona? A oncologia, ela vem mudando muito nos últimos anos. Cada ano que passa, surge ou um medicamento novo ou uma terapia nova, e acaba que essas terapias estão vindo cada vez mais dirigidas. Então, a gente tem uma oncologia hoje chamada de oncologia de precisão, onde eu diagnostico uma paciente com câncer de mama. Só o diagnóstico de câncer de mama não é suficiente, eu preciso avaliar que subtipo de câncer de mama que é, até para eu poder decidir qual é a modalidade terapêutica que ela vai receber e que seja mais efetiva. Essas terapias vêm cada vez mais com menos efeito colateral, mas ainda muitas precisam fazer a quimioterapia e a maioria dos esquemas de quimioterapia para câncer de mama causam a queda do cabelo, que é o principal medo da maior parte da mulherada. Tem um estigma, né? Mexe com a nossa autoestima, e eu acho que esse é o principal. Poxa, mulher, a gente tem cabelo, a mulher tem geralmente cabelo longo, muda a cor de cabelo, o corte, o tempo inteiro está se cuidando. Então, esse fato do cabelo impacta muito nesse perfil emocional da paciente, e isso influencia, sim, no tratamento, né? Mas ainda bem que a gente tem cada vez mais terapias mais dirigidas, com menos efeito colateral. O efeito colateral, ele depende do tipo de tratamento, então eu tenho diversos tipos de quimioterapia e cada uma com um efeito colateral diferente, mas houve uma mudança. Então, antigamente, se a gente pegar um filme falando da oncologia, vai ver lá a pessoa vomitando horrores, não é mais assim. Hoje, por exemplo, acabei de sair do consultório, o paciente fez quimioterapia, normal, estava lá comemorando o aniversário dela, que foi um dia depois, comeu, fez festinha, trabalhou, normal. Que bom, né? Que boa notícia, assim, dá mais esperança, inclusive para quem está passando por esse momento, né? E você também falou da abordagem multidisciplinar, né? De vários especialistas cuidando dessa mulher para que supere aí dessa paciente, para que supere a doença. Quais são os profissionais que atuam especificamente quando a gente fala do câncer de mama, né? Ela é tratada de que maneira? O tratamento do câncer de mama, ele não é só com uma pessoa, né? Não é só com um médico, na realidade é uma equipe de médicos e de profissionais da saúde. Então, aqui eu tenho desde o cirurgião oncológico que vai operar, ou do mastologista, o oncologista clínico que vai acabar, eu falo que os oncologistas clínicos são os pilotos do barco ou do avião que vão pilotar tudo ali e vai dar o direcionamento. Eu tenho o radio-oncologista, quem acaba indicando, às vezes, a radioterapia, que é um tipo de tratamento. Eu tenho o dentista para olhar como é que está a parte dentária. Eu tenho fisioterapeuta para reabilitar, por exemplo, em algumas pacientes eu preciso mexer na axila dela. Isso tem um impacto em relação a levantar o braço e a mão, né? Opa, eu tenho que ter um fisioterapeuta. Eu tenho toda a equipe de enfermagem para ter o cuidado de aplicar a medicação corretamente, fazer de uma maneira que é diferente de tomar um soro simplesmente no hospital. Eu tenho também as farmacêuticas que vão manipular esse remédio, é diferente de fazer lá uma dipirona na veia. Então, eu tenho vários profissionais, sem contar nutricionista e psicólogo. Então, é uma equipe mesmo. E essa equipe precisa conversar para que a gente leve mais saúde, mais atendimento e o melhor para essa paciente que está em tratamento, né? Um aconchego, um carinho, uma mudança aqui e outra ali, para a gente conseguir enfrentar tudo isso. Mas é muito profissional. É muita gente, né, cuidando dessa paciente. E existe alguma forma da gente se cuidar para além dos exames, né, do autocuidado mesmo, assim, de notar o nosso corpo? Mas quando a gente fala de câncer de mama, existe algo que a gente possa fazer, hábitos que a gente possa adquirir para evitar? Isso é possível do ponto de vista científico, falando assim, olha, eu vou fazer isso para promover a minha saúde, para evitar realmente uma doença como essa?
Sim, então a gente tem cada vez mais uma motivação para que essas pacientes, para que todos nós, né, na realidade não é nem paciente, para que todos nós mudemos o nosso hábito de vida. Então, infelizmente, a gente tem um estresse diário mesmo, e a gente precisa de algum mecanismo que faça com que a gente alivie. Seja uma terapia, seja uma música, seja atividade física. Então, a gente tem que ter mecanismos para que o nosso estresse seja aliviado. E aí, qual vai ser esse mecanismo? Vai ter que se individualizar. Além do estresse, diminuir a carga de trabalho e estresse, a atividade física. Porque a obesidade é o principal fator de risco modificado, fora tabagismo, né? Tirando o hábito cigarro, quem fuma vai ter que parar, quem não fuma não comece, e aí entra desde narguilé, cigarro normal, cigarro eletrônico, vários outros mecanismos, porque está cada vez mais na moda o cigarro eletrônico. Ah, ele não causa mal. Não, ele causa mal sim. Ainda a gente não tem dados suficientes para falar sobre a incidência de câncer de mama, mas a gente já tem relacionado, por exemplo, para câncer de pulmão. E a nicotina faz o estrago, tanto independente da via. O cigarro eletrônico, ele acaba que a absorção ela é ainda maior, porque como ele vem em forma de vapor, no nível sanguíneo da nicotina é maior do que o cigarro normal. É lógico que tem outras substâncias que o cigarro normal tem que o eletrônico não tem. Mas se for pôr na balança, todos fazem mal de uma forma ou de outra. Então, para o tabagismo, obesidade a gente precisa controlar. E é um problema de saúde mundial, né? A população está ficando cada vez mais obesa, e a prática de atividade física vem para auxiliar nesse controle, fora a alimentação. Então, o que a gente sabe? Alimentos processados, como, por exemplo, presunto, salame, eles são altamente ricos em produtos oncogênicos. O que é isso? São alimentos que têm tanta química ali envolvida que vai causar um dano no nosso organismo, vai aumentar a chance de nossa célula, na hora que estiver dividindo, sofrer uma mutação e eu ter aí o surgimento do câncer. Então, assim, vamos tentar ter uma alimentação o mais natural possível. É lógico, um dia a gente vai sair, vai ter um dia que vai ter aniversário, vai comer um pedacinho de bolo. Não é isso que eu estou falando que a gente vai proibir, né? Mas, poxa, eu posso trocar o refrigerante por um suco natural? Eu posso fazer algumas pequenas mudanças. Opa, vamos beber uma água, então, em vez de tomar um refrigerante. O alimento, eu não preciso parar de comer tudo, mas eu posso mudar a quantidade, a qualidade e devagarzinho a gente vai fazendo. E a atividade física, a recomendação é que todos nós façamos pelo menos uma meia hora de caminhada, não precisa ser uma atividade física intensa, né? Uma caminhada de pelo menos 40 minutos, 4 a 5 vezes na semana, ou às vezes uma atividade um pouquinho mais intensa, mas que dependendo do tipo de intensidade, a gente diminui o tempo. Então, se você faz uma caminhada um pouquinho mais vigorosa, dá para diminuir um pouco o tempo. Mas o ideal é que seja mais de 150 minutos por semana de uma atividade leve. Aqui em Cuiabá é um pouquinho difícil por conta do calor, da gente ter essa prática, mas a gente pode levantar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Hoje em dia tem vários aplicativos no celular, YouTube, você coloca lá, você consegue fazer um treino de bicicleta em casa, por exemplo, uma bicicleta simples. O negócio, eu falo assim, é a coragem de começar e continuar. Continuar, persistir, né? Porque não é para emagrecer ou para melhorar só estética. Isso. É para realmente manter essa qualidade de vida, essa saúde. E é a longo prazo, né, doutora? Eu ouvi você falando de coisas, por exemplo, que eu adoro comer. Mas se comer de vez em quando, não necessariamente vai indicar um problema. Agora, se eu consumir isso em grande quantidade, a longo prazo, isso pode realmente vir a me trazer problemas como o câncer. O que eu falo para os meus pacientes? Às vezes chegam falando assim, o açúcar causa o câncer, né? Que tem muita notícia sobre isso. Eu falo assim, não é o açúcar que causa o câncer, é a obesidade. A célula de gordura, ela tem um poder tão inflamatório para o nosso organismo, que ela tem essa capacidade de fazer a nossa célula se multiplicar errado. Nesse multiplicar errado, é onde surge o câncer. Então, não é o açúcar, mas se eu como muita quantidade de açúcar ao longo do dia, é lógico, eu vou ganhar mais peso, eu vou ter mais célula de gordura, e aí sim, né? Então, eu falo para eles, olha, não é durante o tratamento que eu vou proibir de fazer tudo isso, pelo contrário, às vezes a gente muda o paladar com a quimioterapia em alguns casos,
eu vou proibir de comer algo mais adocicado, que às vezes é o que ele está conseguindo comer. Não, não é agora. Então, para quem não tem câncer, eu falo, olha, você pode comer de tudo, mas a gente vai maneirar um pouquinho. Vamos ver como é que está a dieta na semana, como é que você come no seu dia a dia, o que você come de manhã, no meio da manhã, no almoço. Tem como a gente selecionar? Hoje em dia tem tanta restaurante por quilo que sempre tem uma salada, sempre tem um legume. Eu gosto muito de carne vermelha. Ok, mas vamos pôr uma fibra junto, então. Né? Não é a carne vermelha, por exemplo, também que vai causar um câncer, mas ela tem uma certa relação com o câncer de intestino, mas é porque as pessoas daí comem, por exemplo, só o churrasco. Quando faz o churrasco, faz só o churrasco, arroz, uma farofa. Opa, vamos colocar um legumezinho para assar lá, vamos fazer uma saladinha verde para acompanhar aquele churrasco. Então, essa fibra vem para ajudar e diminuir aí a chance da gente desenvolver aí um câncer de intestino. Mas são pequenas mudanças que a gente faz que a gente pode ter essa diferença, né, ao longo da vida. Para a gente encerrar, queria que você aproveitasse o espaço para falar aqui com os nossos ouvintes, especialmente com as mulheres, né, que têm a incidência maior aí do câncer de mama, que é possível passar por essa fase, é possível vencer a doença e é importante a gente se cuidar, acima de tudo. É muito bom esses espaços, né? A gente consegue falar um pouquinho sobre o que fazer. Então, eu falo assim, gente, exame de rotina, exame de prevenção, não é para eu antecipar, né? É pelo contrário, eu quero que você fique curada para o resto da vida. Então, diagnosticar antes aumenta a sua chance de ficar curada. É isso que tem que memorizar. Quanto antes eu diagnostico, melhor vai ser. O seu tratamento vai ser muito melhor, muito mais efetivo e a sua chance de cura muito maior. Quanto à alimentação, à atividade física, é o jargão médico mesmo. Tem que se alimentar bem, tem que fazer a prática de atividade física, porque estresse todo mundo tem o tempo inteiro. Agora, como que a gente faz isso? Aí cada um tem que ter uma válvulazinha de escape, senão ninguém aguenta mesmo. Trabalho o tempo inteiro a gente tem. Se conheçam, façam, né, assim, reparem em você, olhem como que é seu corpo, como que você tá, como que está o seu estado emocional. A emoção vem também, então não é só o corpo que tem que estar bom, a cabeça também, né, o emocional em si. Eu falo que é cuidar do corpo, da alma e do coração, porque a gente precisa desse equilíbrio para a gente conseguir ter uma vida cada vez mais saudável possível. Obrigada, doutora, pela orientação, pelas dicas, não é? Pelas informações aqui. E até uma próxima. A gente está sempre aqui disponível, viu, para essas informações, para promover a saúde. Eu que agradeço o convite, viu? Ai, gente, bacana a conversa, né? É sempre importante reforçar, falar, nunca é demais. É claro que o mês de outubro, ele tem toda essa dinâmica, não é? Pela cor, os locais, os monumentos aqui da capital ficam iluminados na cor rosa, é justamente para chamar atenção, mas a gente tem que se preocupar com isso durante o ano todo. E agora a gente fala um pouquinho mais de política, volta a falar de política, mas também, gente, falando de solidariedade, saúde, ajuda às pessoas em situação de vulnerabilidade. Na semana passada, a Assembleia Legislativa e o setor atacadista, não é, do Estado, de supermercados, eles se uniram para fazer uma doação de alimentos e itens de higiene a entidades filantrópicas. Mas não é só uma doação, viu, Camila? É um programa. Esse programa é Programa Alimentar. Como é que vai funcionar? Produtos que estão próximos da data já de serem descartados, eles serão doados. Claro que vai haver uma triagem, não é? Para não dar nada vencido para ninguém. Com certeza. Mas vai ser entregue já com a orientação de usar, né, de uma forma segura para essas pessoas com vulnerabilidade. Quem explica para a gente como é que vai funcionar é o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Vamos entender. Nós estamos trabalhando junto com os atacadistas para nós pegarmos esses produtos que poderiam ser descartados e colocar na mesa da população. Aí aqui nós temos produto de limpeza, nós temos alimentos, produtos alimentares como bolachas, macarrão, alguma coisa assim. Esses produtos nós vamos fazer essa triagem e levar para as pessoas para ser consumido num prazo muito rápido. Então, em vez de ser descartado, essa parceria ela vai possibilitar que esses
esses alimentos e esses produtos sejam consumidos pela população. Eu tenho certeza que é um passo importante que nós estamos dando junto com essa associação dos atacadistas, principalmente para servir de exemplo para outros empresários. A triagem, nós temos nutricionistas, nós temos veterinário, pessoas nossas que vai acompanhar, fazer essa triagem e vai entregar para a população para ela estar consciente que o alimento tem um prazo, por exemplo, de 10 dias para ser consumido. Então vai ser tudo feito esse acompanhamento aqui. Nós já estamos com toda a estrutura para fazer esse acompanhamento e fazer chegar na população isso. Isso vai ser contínuo, nós vamos fazer toda semana. Semanalmente nós estamos começando com 40 toneladas, toda semana vai ter 40 toneladas e depois talvez ampliarmos isso para 50, 60, talvez até 100 toneladas. A princípio nós vamos trabalhar com entidades, nós não vamos trabalhar com pessoa física, vamos trabalhar com entidade. Depois a gente pode talvez criar uma estrutura para passar isso, mas por enquanto nós vamos criar para as entidades filantrópicas que trabalham com esse atendimento. Antes da gente encerrar essa edição, quero trazer para você um destaque de um quadro que foi lançado há algumas semanas no Lei Agora, lá na seção Entreter, que é a história por trás do artista. Quem produz esse quadro é a nossa jornalista Gabriela Arantes, e ela sempre conversa com um artista para entender como é que foi a trajetória dele, como é que tem sido como ele os começou. desafios, exatamente. E até mais do que isso, como que é a vida dele mesmo, né? Os É só hobbies, glamour. o relacionamento com a família, com a música, enfim, com a cidade. E dessa vez ela teve a oportunidade de romper barreiras, porque conversou com o rapper, produtor e empresário Rashid. O Rashid, gente, foi uma das principais atrações do festival Vambora, que foi realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Ele estava visitando a capital mato-grossense pela terceira vez, ele que é de São Paulo, um dos principais nomes do rap nacional, muito amigo de Emicida, muito amigo de Projota. Você tá sabendo legal. Sim, né? foi bem legal a entrevista, porque ela falou não só sobre a trajetória na música dele, mas também falou sobre a família, falou sobre os preconceitos que ele já sofreu ao trabalhar com o hip hop, falou sobre essas amizades e como que a música de periferia é importante no cenário nacional, seja em São Paulo ou aqui em Cuiabá. Vamos então conhecer um pouco mais do artista Rashid. A gente passou períodos difíceis para o hip hop no Brasil, saca? Ainda de certa forma existe uma parcela de população que coloca o hip hop numa caixinha de subcultura, coloca o rap numa caixa de submúsica, e os artistas, né, que fazem esse tipo de música com uma caixa de subartistas. E eu acho que quem está com as antenas ligadas e a mente aberta vem percebendo que não. Que os artistas do hip hop têm ajudado muito a movimentar o cenário cultural do país. Os cantores e cantoras de rap têm ajudado muito, não só a movimentar o cenário cultural, mas também a mexer com a cabeça da molecada, abrir os olhos para perspectivas políticas diferentes, inclusive combativa, que era uma característica do rap dos anos 90, mas eu acho que o rap dos anos 2020 mostra cada vez mais também que é necessário ter essa postura, é necessário ter esse comprometimento. A gente tem diversos pensadores do Brasil contemporâneo de dentro da cultura rap hoje em dia. Você não precisa pensar muito, não precisa ir muito longe. É o Emicida, é o próprio Criolo, é o Mano Brown, sabe? É a Carol Conká, que é uma baita de uma personalidade que foi revelada dentro da música rap e da cultura hip hop. E da cultura preta também, que é preciso citar. Queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, sua trajetória, sua origem, se você já sofreu preconceito, até chegar aqui, como que foi tudo isso? Não, muitas vezes, na real, né? Acho que a gente, com a origem que tenho, né, com a ascendência que tenho, é impossível não ter passado por vários tipos de preconceito durante a minha caminhada. Mas eu acho que a gente vai tentando aprender, transformar isso em arte e transformar a arte em uma ferramenta de conscientização para que as pessoas saibam que isso existe. Olha, o racismo existe, olha, o preconceito de classe existe também. E isso precisa estar posto. Por isso a consciência de classe é tão importante e a consciência de raça é importante, ainda mais no Brasil, onde que há séculos, né, se vende um discurso de uma democracia racial que não existe.
Então é preciso que as pessoas sejam conscientizadas disso, e eu acho que a nossa música vem para isso, assim como vem para divertir, assim como vem para várias outras coisas para entreter, ela precisa vir também para trazer informação, trazer mensagem. São as coisas que eu acredito, porque as músicas que me inspiraram também faziam isso. Muitas vezes vai ser difícil, a gente cansa, a gente desanima, e aí um dia vem um resultado, e aí aquilo tudo volta, aquela motivação toda volta, aquela paixão toda volta, e você lembra por que você estava fazendo isso. Eu acho que são essas coisas fundamentais, saca? 2006, 2007, eu me juntei com uns amigos da rua, sabe? Pra gente começar a fazer o nosso próprio movimento. E, assim, esses amigos já tinham os apelidos que eles têm hoje, né? Era o Projota e era o Emicida. E quem dava valor pra esses caras, entendeu? Eu vi esses caras passarem por muita coisa na vida deles e eles me viram passar por muita coisa na minha vida. E a gente nunca imaginaria que a gente estaria aqui hoje. Eles foram seus amigos de infância? São meus amigos de infância. Adolescência, né? Praticamente. Eu conheço o Projota desde que eu tinha 13 anos. Eu me conheci com 17, dos meus 17 para os 18. Hoje eu tenho 35. Então são meus irmãos mais velhos e são meus amigos de infância e adolescência. E eu tô citando isso porque, tipo, sabe, pra mim é muito forte isso. Vai saber da onde que vai vir esse grande nome do hip hop do Cuiabá. Se já não tá aí e as pessoas só não estão olhando, a gente só vai saber tentando, a gente só vai saber lutando. E quando a gente fala de uma cultura preta, de periferia, de marginalizada, não existe sucesso sem luta. Isso é ilusão. É isso, gente. Amanhã tem mais. Amanhã estaremos aqui firmes e fortes. Talvez nem tão firmes e nem tão fortes, mas estaremos aqui, não é? Lembrando que daqui a pouco entra em campo, e não é qualquer campo, minha senhora. É no campo da Arena Pantanal, a seleção brasileira. 21 anos depois que pisou aqui. Tudo a gente isso? nem morava aqui. Não mesmo. E olha, gente, como foi desejada essa seleção brasileira na Arena Pantanal. A Arena Pantanal tá toda bonita, toda organizada. Não, e a semana inteira... Aliás, já há bastante tempo, mas a semana inteira bombou. Todo mundo falando de Cuiabá no cenário e era nacional. Desejo, né? Na Copa do Mundo, que já foi maravilhoso, a gente queria a seleção brasileira, não obviamente teve. que não teve, mas já foi aquele clima que a gente tá recuperando agora. E agora sim, a seleção brasileira, a amarelinha. Vai rolar palpite? Com o menino Ney e tudo, com a equipe completa. Rolar palpite? Quanto você acha que Eu vai acho ser? que 2-1. É Venezuela, aí, né? Celso, é Venezuela. 3-1? 3-1. 3-0? Eu vou 2-1. Você falou quanto? Eu falei 2-1. 2-1, então eu vou 2-0. Tá bom, 2-0, 2-1. O Brasil, 3-0. né? Pelo amor de Deus. Obviamente que estamos falando do Brasil. Ó, você, meu querido amigo, minha querida amiga, tenha paciência, Sim. tá? Não adianta se desesperar no trânsito. A cidade tá em festa. Tem gente de fora pra tudo quanto é lado. Hotéis Hotel lotado. lotados. Vamos ser simpáticos, porque cuiabano é simpático Demais, mesmo. é bom de... Olha, eu falo que uma das cidades que as pessoas querem voltar e É saem verdade. daqui transformados é Cuiabá. Então, aproveitem, Vai falar do seu título de cidadã cuiabana? Eu sou cidadã cuiabana, titulada. Posso falar isso. Ó, já deu o nosso horário. Já, vambora. Até amanhã. Bom jogo, juízo. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu agora na Capital. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Capital. Volta amanhã na Rádio Capital. E no portal Leia Agora.